Eu vou falar sobre a história de Paulo, o missionário Paulo, o perseguidor Saulo dos cristãos. A palavra de Deus nos diz que Saulo, ele era um homem perseguidor do povo de Deus. Ele era um homem que ele massacrava cruelmente o povo de Deus, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, né, que ele perseguia tanto o povo de Deus que ele foi na sinagoga, pediu uma carta para aqueles que ele encontrasse pelo meio do caminho, levasse à prisão, levasse à morte, diz a palavra do Senhor. E em caminho de Damasco, diz a palavra do Senhor, ele teve um encontro com o nosso Deus, diz a palavra do Senhor. Apareceu uma luz aonde brilhou e ali aquele cavalo jogou ele ao chão. E diz a palavra do Senhor que ele disse: quem és tu? E Deus disse: eu sou aquele que tu persegue, eu sou Deus, aquele que tu persegue. E diz a palavra do Senhor que Saulo ficou cego devido à perseguição, que ele era um homem muito cruel, ele era um homem que massacrava o povo judeu. Saulo de Tarso, diz a palavra do Senhor, conhecido como o apóstolo Paulo, era da família judia, era da tribo de Benjamim. E diz a palavra do Senhor, ele perseguia o povo judeu. E diz a palavra do Senhor que ele houve esse encontro com Deus, e ali de ser um homem que perseguia o povo de Deus, diz a palavra do Senhor que ele perseguiu o primeiro mártir, que foi a morte, que foi Estevão. E diz a palavra do Senhor que ele participou da morte de Estevão, e as testemunhas deram as vestes de Estevão, diz a palavra do Senhor, e diz a palavra do Senhor que eles pegaram ali, depois da morte de Estevão ali, rasgaram ali as roupas de Estevão, pegaram ali as testemunhas que estavam ali as roupas e jogaram aos pés de Saulo. E diz a palavra do Senhor que a roupa de Estevão, e diz a palavra do Senhor em Atos 7:58, fala sobre a passagem de Estevão. Atos 7:58, onde foi a morte de Estevão ali, e ali rasgaram as suas roupas, diz a palavra do Senhor, e jogaram aos pés de Saulo. E diz a palavra do Senhor, cruelmente ele participou da morte de Estevão. E diz a palavra do Senhor que ele, mas depois de todas as suas maldades de caminho para Damasco, ele teve um encontro com Deus, e Deus disse para ele: eu sou aquele que tu persegue. E diz a palavra do Senhor que ele ficou cego. E diz a palavra do Senhor que ali começou a vida missionária, ali depois que aqueles homens levaram ele, ali ele ficou 3 dias, diz a palavra do Senhor, cego. E diz a palavra do Senhor que ali começou a vida, a nova vida, até o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, de perseguidor para ser perseguido, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que em Atos 9 foi a convenção de Saulo para Paulo, de perseguido a ser perseguidor a ser perseguido. E diz a palavra do Senhor, e começou sua vida missionária. Ele começou a falar de Jesus nas sinagogas e afirmar que Jesus verdadeiramente é filho de Deus, pregando em Damasco. Ali foi a primeira pregação de Saulo. Ele disse que verdadeiramente Cristo é o filho de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele começou a falar do amor de Deus, ele começou a levar a sua vida missionária a falar do amor de Deus. Aonde ele ia, ele falava do amor de Deus. E diz a palavra do Senhor, foi preso por um falso cristão, ele foi perseguido. E diz a palavra do Senhor que ele teve uma vida completamente na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Saulo, depois passou a ser Paulo, ele foi um homem totalmente usado por Deus. E diz a palavra do Senhor, ele tinha as bênçãos de Deus também. Ele foi grato à igreja, diz a palavra do Senhor, aos Filipenses. Por quê? Porque essa igreja de Filipenses, né, teve um conchego especial com Saulo, que é Paulo agora. Diz a palavra do Senhor que Paulo, ele tinha um amor dos filipenses. Todas aquelas ofertas ali que eles pegavam, eles entregavam para Paulo, porque ele era um homem missionário, um homem que fazia a obra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Paulo escreveu 13 cartas, diz a palavra do Senhor, de Romanos até Filemon. Muitos dizem, estudiosos, que Paulo não escreveu o livro de Romanos, mas ele escreveu
carta de Romanos a Filemon, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ali começou a vida de Paulo. Ali aquela igreja dos filipenses ali faziam aquilo no coração por amor a Paulo. E diz a palavra do Senhor, todas as ofertas entregavam a ele. E diz a palavra do Senhor que ele foi um homem totalmente usado por Deus. Ele foi um homem missionário. Ele foi um homem que fez a vontade do Senhor. A partir do encontro que ele teve com Jesus ali, tudo que ele fazia, Paulo, era para o benefício da obra de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele foi um homem que ele viajava muito, diz a palavra do Senhor. Ele foi um homem que ele pregava, ele era um homem que ele falava do amor de Deus, ele era um homem que ele não se amedrontava perante os perigos, as afrontas de Satanás. A palavra de Deus diz que Paulo, ele pregava na Grécia, na Ásia Menor, na Síria e na Palestina. Ele saía viajando, diz a palavra do Senhor, e tinha muitos homens que andavam com ele, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que, já finalizando a sua vida, diz a palavra do Senhor, ele ensinou o seu filho na fé, Timóteo, como se proceder na presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor, ele diz para Timóteo ter o amor pela obra de Deus. Ele disse para Timóteo, diz a palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus. Ele disse para Timóteo fazer aquilo que era da vontade de Deus. E diz a palavra do Senhor que ali Paulo, já finalizando a sua vida, disse para Timóteo, eu sei que eu já estou prestes a morrer, eu sei que eu já estou prestes a minha vida ser tirada. E muitos estudiosos falam que ele foi a sua cabeça tirada do corpo por uma espada. E antes disso acontecer, ele disse para Timóteo, cuide da sua vida, cuide da obra de Deus com zelo, cuida de tudo aquilo que você fazer para Deus com zelo, não toque em nada que é de Deus de qualquer jeito. Timóteo, faça com amor, faça com zelo, faça com esmero, faça com carinho, porque a obra de Deus, ela não é tocada em tudo que tem dentro da casa de Deus de qualquer jeito, é com amor, é com santidade, é com esmero. Ele dizendo para Timóteo, e já finalizando, ele disse para Timóteo, Timóteo, eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E ele disse para Timóteo, Timóteo, seja zeloso na pregação. Ele, finalizando sua vida, disse, eu fui abandonado pelos homens. Timóteo, eu fui abandonado pelos homens, Timóteo, mas eu não estou sendo abandonado por Deus. Eu sei que eu já vou morrer, Timóteo, mas cuida da obra de Deus com zelo, cuide com amor, persevera, Timóteo, na pregação, no falar em língua, persevera no amor com a minha igreja, persevera no amor com a obra de Deus, porque eu já estou saindo daqui, não vou mais permanecer nessa terra. E diz os estudiosos que ele foi cortado a sua cabeça do corpo, mas ali mesmo até a sua morte ele não desistiu, ele jamais abandonou a Deus. Ele fazia muitas viagens, ele fazia muita obra de Deus, ele era missionário, ele passou de ser perseguidor a ser perseguido, e ele era um missionário usado por Deus. Mas finalizando, ele instruiu a Timóteo, cuida da obra de Deus com amor, cuida com zelo, não faça a obra de Deus de qualquer jeito, porque a obra não é tua, Timóteo, a obra é de Deus. Então, em tudo que a gente tocar no que é de Deus, tem que ser com amor e com santidade e com zelo. E eu deixo essa palavra nesse momento para você, amado irmãos. Cuide da obra de Deus com zelo, com amor. E eu deixo essa palavra.